Então, dando continuidade para a gente nas questões, né, que me foram solicitadas. E aí aqui vamos então para essa número 2, que ele fala o seguinte: construa um oscilador assimétrico com tempo de baixa igual a E e tempo de alta igual a A. E utiliza a variável Q1 para indicar a saída do oscilador. Nota: para as matrículas com E igual a zero, o tempo de baixa deverá ser de um ciclo de scan. A seleção dos temporizadores devem ser feitas utilizando a solução REM 3. REM 3, como nós já vimos, é zero. Ok? Então eu tenho dois temporizadores do tipo T-on. Ok? Então vamos relembrar primeiro o que seria um oscilador assimétrico. Então, como nós. Deixa eu ver. O oscilador então assimétrico, como nós sabemos, é um oscilador que, ao invés de manter, no caso, um tempo de alta e um tempo de baixa iguais, ele vai ter um tempo de alta diferente do tempo de baixa. Beleza? Então, deixa eu só ver aqui, dois temporizadores. Então, nós vamos utilizar dois temporizadores do tipo T-on para poder solucionar essa questão nossa aqui. E a partir disso nós conseguimos muita coisa. Então vou jogar primeiro aqui os dois T-ons pra gente, beleza? Bem tranquilão. E vou colocar eles nos tempos que foram solicitados. Então construa o oscilador assimétrico com um tempo de baixa de A igual a I, no caso, I vai ser 3 e o A vai ser 4. Então 3 e 4. Então aqui nós vamos ter T de 3 segundos e T igual a 4 segundos. Não preciso do elapsed time, posso deletar. Aqui eu vou colocar alguma coisa depois. Então, ok. T-on é um negócio que eu acho meio chatinho. Se fosse um T-off, seria muito mais simples na minha cabeça. Uma coisa também é o seguinte: o nosso sistema ele não pede um start e um stop. Então, pelo menos eu não vou colocar, beleza? Então, vou colocar aqui, olha, um conjunto fechado, que eu quero que quando esse ative, esse daqui tem que resetar. Então, vou colocar aqui, ó, T-on underline 1 ponto Q, ok? Então, quando ele der o Q aqui, ele vai resetar, e esse daqui, quando der o T-on 0.Q, ele vai ativar. Então, vamos ver se vai funcionar, só para vocês poderem ver. Eu vou fazer bem passo a passo mesmo, beleza, gente? Então, a ideia é justamente fazer o passo a passo o máximo possível. Então, vocês podem ver aqui, olha, ele vai contar até 3 segundos, vai ativar, depois vai contar isso aqui até 4 segundos, e ele vai já dar um pulso muito rápido e cortar. Beleza. Então aqui nós já temos alguma coisa, correto? Deixa eu só lembrar aqui, o tempo de baixa é o de 3 segundos, então eu só colocar aqui pra mim, senão eu vou acabar esquecendo de novo. Baixa, alta. Só pra mim lembrar mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa ordem daqui, ok? E aí, eu vou mudar esses dois de lugares aqui também. Porque aqui eu vou querer que o meu T0.Q e aqui eu quero o meu T1.Q. Por quê? Eu vou começar justamente com ele em alta, beleza? E eu vou querer a saída inversa dessa daqui. Então, olha só, contato. Vou colocar então aqui, olha, T-on 1.Q. Só que isso daqui vai ser negado, ok? Vai ser negado. T1. Tá. E aí, eu vou dar um Ctrl D e eu vou colocar aqui o seguinte: quando eu apertar
isso daqui ele vai ativar e ele vai ficar ativo durante o tempo desse daqui, que não é uma coisa que a gente quer. Então, se eu vim aqui e colocar a minha saída aqui, eu vou chamar isso daqui de Alt Osc, só para poder dizer que é a saída do oscilador. Então, olha só o que vai acontecer. Não. Então, olha só, o tempo de alta nossa é de 4 segundos. Tempo de baixa nossa é de 3 segundos. Tempo de alta de 4. Tempo de baixa de 3. E com isso a gente tem um oscilador funcional. É bem tranquilinho, vocês podem ver, tipo, é muito bobinha a solução desse exercício. É mais uma questão de você entender o que você quer e o que você não quer, entendeu? Para poder funcionar. Que vocês podem ver, olha, ele vai ficar 4 segundos ligados e 3 segundos desligados. Então, olha só, deixa eu ver se até se ele pede mais alguma coisa, ó. Construa um oscilador assimétrico com tempo de baixa e a tempo de alta A. Utiliza a variável Q1 para indicar a saída do oscilador. Tá, Q1, mas substituir esse nome Alt OCS que já resolve. Para a matrícula E igual a 0, o tempo deve ser de um ciclo de scan. E aí ele fala que a seleção dos temporizadores deve seguir esse padrãozinho daqui. Beleza? Então, vocês podem ver, bem tranquilinha a resolução. Muito suave. Como foi uma resolução de 6 minutinhos só, eu vou fazer então desse tipo daqui. E aí depois quem quiser pode fazer do tipo do TO. Beleza? 2 temporizadores então do tipo TOFF. Então vamos pensar numa linha de raciocínio agora diferente pra gente então. Vou deletar tudo aqui. Vou deletar esses dois aqui também. E aí eu vou acrescentar aqui então TOFF e TOFF. Ok. TOFF underline. Ok. Então aqui vai ser o de alta e aqui o de baixa. Então vamos lá. Eu vou só substituir os tempos aqui então. T hashtag 3 segundos. T hashtag 4 segundos. Então nós temos 4 segundos de alta e 3 segundos de baixa. Agora, diferentemente do que nós tínhamos anteriormente, o nosso TOFF, beleza? Ele só funciona quando o nosso sistema, ele, quando nós temos a alimentação dele aqui, por exemplo, e ele tem um pulso. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Se eu alimentar ele desse jeito daqui, o meu Q vai ficar ligado, só que o elapse time não vai acontecer. Então, a gente pode utilizar essa ideia para solucionar o nosso problema daqui. Por quê? Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos pensar, TOFF underline 1 ponto Q. Se eu faço isso, ele vai ficar com o meu TOFF ligado como se fosse isso daqui. Eu não quero isso, eu quero que ele seja negado. Se ele for negado, então o que vai acontecer? No primeiro ciclo de scan, ele vai dar um pulso pra gente aqui, que o nosso Q vai ficar ligado. Esse Q aqui vai ficar ligado. Com ele ligado, ele vai começar a contar pra gente os 3 segundos que nós necessitamos que ele conte, uma vez que o nosso Q está ligado. E aí, consequentemente a isso, nós não temos nenhum reset para ele. Então aqui é uma problemática maior. Deixa eu ver como que nós podemos fazer com o TOFF. Olha só o que eu pensei. Já que eu preciso de ter um pulso para poder isso acontecer, se eu colocar aqui, por exemplo, uma saída qualquer, chamada M1, por exemplo, e eu colocar ela aqui, olha, Ctrl D, jogar isso aqui para cá,
e eu fechar ela. Então olha só, M1, vou jogar ela aqui. O que vai acontecer? No primeiro ciclo, ela já vai pegar e vai ativar. Nela ativando, já vai identificar pro TOF aqui um pulso. E esse pulso vai acionar pra gente o nosso TOF daqui. Quando ele acionar, o nosso Q vai ficar ativo. Quando ele ficar ativo, eu acredito que vai solucionar pra gente esse acionamento. A única diferença entre o T1 e o TOF é justamente essa, a gente forçar, no caso, esse primeiro pulso, esse pulso inicial, né, no caso. Então, não aconteceu nada, mas aí, se eu fizer, então, como aqui? Tá, se o M1 estiver ativo, ele já vai pegar no primeiro ciclo de scan. Eu não queria usar o segundo ciclo de scan a partir disso, mas pelo jeito eu vou ter que... Se eu jogar ele pra cima, ele não vai ativar, ele vai dar o pulso primeiro. Então... Tá. Eu posso fazer uma borda de subida, mas aí não é tão eficiente assim. Deixa eu pensar. Tá, eu vou fazer o seguinte aqui. Se eu jogo isso daqui pra baixo, ele vai fazer o que eu tô querendo que ele resolva. Que no segundo pulso ele já vai entrar e vai começar a contar o meu tempo daqui. Ou será que não? Era pra ele ter começado, mas talvez porque ele já pegou como outros ciclos de scan. Então, eu preciso fazer com que alguma coisa dê um pulso nele aqui de começo, e eu não quero utilizar um botão. Então, vamos tentar fazer então uma detecção de borda de nada. Como assim de nada? Então, eu vou colocar aqui como se a gente fosse fazer a detecção de borda de alguma coisa. Então, M1 vai conectar direto no M2. Ok. E aqui nós vamos ter somente a nossa saída M1. Será que isso daqui resolve? Não sei. Vamos ver. Então aqui M2. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só preciso mesmo que dê um pulso no início de tudo. Não acredito que ele vá funcionar assim não. Deixa eu ver aqui. Construir um estabelecimento com tempo de baixa e o tempo de alta. Ok. Vamos ver. Tem um jeito mais simples. Tá, tem um jeito mais simples então da gente fazer. Se eu pegar o TOF.Q, que eu sei que ele está habilitado, e colocar ele aqui, TOF_0.Q, e deixar ele em aberto, ele vai ativar aqui, que vai gerar um pulso aqui. Acredito que isso daqui resolva. Então vamos ver. Começou a contar nosso tempo de baixa, tempo de alta, tempo de baixa e o tempo de alta na próxima. Então, beleza. Só que agora, vocês podem verificar que o meu valor daqui sempre está ligado. Então ele meio que não importa pra gente. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Ctrl D, Ctrl A. E eu vou colocar, então, em vez agora de eu colocar igual eu fiz antes, no caso, o meu TOF _0.Q,
ponto Q, que vai ser o valor que nós vamos querer, e no final o valor vai ser, no caso, o Alt OSC, beleza? Então agora aqui, só para me confirmar, o Q vai ficar ativo, ele vai ativar aqui. Só que aí eu quero o contrário, que ele sempre vai ficar ativado e quando ele estiver ligado que ele vai desligar para mim. Então, vamos ver aqui. Vocês podem ver, olha, 3 segundos desligado, 4 segundos ligado. 3 segundos desligado, 4 segundos ligado. E é uma forma meio que bem simples, né? De eles entrarem num ciclo entre outro. Só que aí, o que eu faria aqui? Porque isso daqui só aconteceu por causa que o meu valor do meu toff underline Q, ele teve um primeiro contato de estar ligado. Se, por exemplo, isso daqui não tivesse acontecido, ele não teria como dar uma... Ah, não, ele tem como sim. Porque o meu Q aqui, quando não estiver energizado no primeiro ciclo, ele vai estar desligado. Por ele estar desligado aqui, ele vai ligar aqui. Liga o Q, aí começa o pulso daqui. Então é isso aí mesmo. Então, tá funcionando direitinho. Beleza? Então, bem tranquilinha essa questão. Esse daqui, um tipo de temperatura tipo T1 e outro tipo TOFF, é literalmente quase que a mesma coisa. Só vocês adaptarem, bem tranquilinho. Beleza, gente? Então é isso. Valeu.